Que manda. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero, enquanto os amados abrem suas Bíblias, por favor, no texto escolhido para o tema, Lucas, capítulo 24, versículo 49, eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor por estar mais uma vez ministrando a palavra de Deus nesta honrada e honrosa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Fernando, pastora Esther. Que Deus abençoe esse casal. Um casal, irmãos, sério e comprometido com o reino de Deus. E é muito bom estar servindo a Deus, adorando ao Senhor, com pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido presbítero Ailton, dirigente, líder dos varões, e eu pensei comigo, eu deveria ter ido com a camisa. Eu tenho a camisa do congresso, dos varões. Eu preguei no congresso passado, irmãos, e ganhei a camisa. Eu falei, Jesus, era para eu ter vindo com a camisa. Da próxima vez, meu pastor, só prego aqui com a camisa dos heróis da fé. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa e filhos, que sempre me acompanham. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pregar perto dela não é fácil, não, viu, irmãos? Ultimamente, geralmente, eu só tenho levado a mala e água. Os pastores amigos dizem, pastor Ferreira, agora o senhor ficou para... Ela prega nos congressos e o senhor nos cultos de oração. Aleluia. Deus abençoe grandemente. Louvar a Deus pela vida da cantora, pastor Marcos Freitas, nosso amigo, pastor Aguimar Tavares, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. E um grande teólogo também, pastor Marcos Freitas, homem que conhece muito a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos cantores. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E o texto sagrado diz assim, Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade ou em Jerusalém, como queiram algumas traduções, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar a Deus agradecendo pela sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te louvo, te exalto, te adoro, glorifico o teu nome pela tua palavra viva, palavra que nos edifica, palavra que nos guia, que nos consola, que nos conforta, que nos dá ânimo, palavra que nos orienta, Senhor, a estarmos em tua presença, que nos orienta a buscar a tua face. Ajude-me a pregar mais uma vez, eu preciso, dependo do Senhor, não consigo, se o teu Espírito não for comigo. Ajude-me, Deus, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os amados podem sentar. Então, meus queridos, muito obrigado, Deus abençoe, minha irmã. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o nosso tema é: sejais revestidos de poder. Igreja do Deus vivo. Nós estamos diante do segundo tema mais importante das Escrituras. O primeiro tema mais importante das Escrituras é o tema soterológico, que está automaticamente linkado ao tema cristológico, Jesus como Salvador. E nós podemos resumir as duas disciplinas da teologia sistemática em uma única: Jesus Salvador. Esse é o principal tema das Escrituras. Mas o segundo principal tema das Escrituras, para mim, na minha concepção, é este: é ser revestido de poder.
Porque ser revestido de poder é o segundo tema das Escrituras. A salvação, a Bíblia nos diz que é pela graça. A salvação, pela graça, custou preço de sangue. O sangue da salvação pela graça foi o sangue do Filho de Deus. Filho de Deus este que também é Deus. É o Deus triuno, a segunda pessoa da Trindade. E assim, Deus se fez carne, morreu, ressuscitou e pelo seu sangue o preço do nosso pecado foi salvo. Acontece, ou melhor, foi pago, desculpe-me. Acontece que a salvação conquistada na cruz, ela deve ser estendida a todas as nações. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que Deus trouxe Jesus, em Deus, trouxe salvação a todos os homens. Escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus diz, e João escreve em seu evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele disse que os discípulos seriam revestidos de poder e pregariam em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o primeiro tema das Escrituras, que é o Jesus Salvador, que é o Cristo Redentor, este tema proporciona salvação a todos os homens, proporciona salvação a toda a humanidade. E então, você pode perguntar, mas pastor Ferreira, e por que o ser revestido do Espírito Santo é o segundo tema mais importante? Porque é o segundo tema que está linkado intrinsecamente à salvação, ligado intrinsecamente ao ministério expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Atente bem, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não estou aqui entrando no mérito se o final longo de Marcos faz parte dos manuscritos originais ou não. Mas é bem verdade que o ide de Jesus, em outras passagens correlatas, está bem claro nas Escrituras. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E este texto nos revela algo importantíssimo. Jesus, ao ressuscitar, ele não manda de imediato que os discípulos saiam a pregar a salvação. Ele não manda de imediato que os discípulos saiam a levar o evangelho. Muito pelo contrário, ele ordena aos discípulos: ficai, permanecei, e o verbo aqui está no imperativo, em Jerusalém, e agora ele apresenta uma conjunção temporal, até que do alto sejais revestidos de poder. O que isto significa dizer? Significa dizer o seguinte: Jesus está dizendo, olha, vocês não preguem se não estiverem revestidos de poder. Ele está dizendo, vocês não saiam se não estiverem revestidos de poder. Vocês não anunciem as boas novas enquanto não forem revestidos de poder. Então aqui está a razão para mim pela qual este tema é o segundo tema mais importante da salvação. E por que sejais revestidos de poder? Primeiro, porque teologia e filosofia vazias não atendem o ide de Jesus. Permita-me repetir mais uma vez. Teologias e filosofias vazias não atendem ao ide de Jesus. O ide de Jesus não consegue ser levado com eficácia apenas com teologia, apenas com filosofia.
E eu não estou aqui, desculpe-me os senhores teólogos, na verdade justificando os mesmos. Eu não estou aqui dizendo que você não precisa de teologia, muito pelo contrário, é uma necessidade. A teologia é uma necessidade emergente para a vida do pregador do evangelho. E para a teologia, automaticamente, se precisa de filosofia. Nós temos evangelhos e cartas que foram escritas com conteúdos filosóficos e para combater filosofias. Haja visto o evangelho de João, um evangelho filosófico, combatendo o logos grego de Heráclito e de muitos outros filósofos. Jesus, quando João diz no princípio, era a palavra. O termo grego ali é logos, em arche enhólogos, kairólogos em prostão, theon kai theos enhólogos. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E João dizia, e o verbo, ou a palavra, kairólogos, sat, é gêneto. Ou seja, por que você está falando em grego, professor Feira? Para vocês entenderem o conteúdo filosófico da palavra. Ele diz no versículo 14, kairólogos, sat, é gêneto. Ou seja, e o verbo se fez carne. Ele está combatendo a filosofia do logos grego, que dizia que o logos era uma espécie de demiurgo, que não era um ser pessoal, que não possuía pessoalidade e ontologia própria. Então João escreve o seu evangelho combatendo essas filosofias e está dizendo, o verbo era Deus, o verbo é um ser, o verbo é uma pessoa, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Então nós vemos a filosofia com muita importância para o ide de Jesus. Nós não podemos excluir a teologia da pregação do evangelho, até porque evangelho sem teologia é um evangelho despreparado. Haja visto Jesus ter escolhido o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo Paulo, para ser aquele que levaria a sua palavra aos reis, aos poderosos, aos principais de Jerusalém, porque Paulo era um grande teólogo. Pois bem, todavia, porém, contudo, sabendo que a filosofia e a teologia é emergentemente necessária, ou são emergentemente necessárias para a pregação do evangelho, se elas forem vazias do revestimento de poder, elas não atendem ao ide de Jesus. Você precisa de todo o arcabouço teológico e filosófico, mas sem o revestimento de poder, você ainda não está preparado para a guerra. Você ainda não está preparado para a batalha. E quem falou isso? Jesus de Nazaré. E Jesus falou para quem? Jesus falou para aqueles discípulos que tiveram o maior teólogo que o planeta Terra já viu. Os discípulos foram criados. Paulo, ele se orgulha de ter sido criado aos pés de Gamaliel. Ele diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. No entanto, os discípulos foram criados aos pés do maior teólogo que essa terra já viu, aos pés de Jesus de Nazaré. E no que tange a teologia, Jesus ensinou tudo. Ele ensinou tudo sobre escatologia, Sermão do Monte, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Ele ensinou tudo sobre teologia da libertação. Esta casta de demônio não sai senão pelo jejum. Tem pessoas oferecendo curso de exorcismo, curso de libertação, mas estão perdendo tempo. O mestre dos mestres já havia ensinado aos apóstolos. Os discípulos sabiam tudo, eles sabiam tudo de teologia. Então, se fosse hoje, com 3 anos e meio de seminário que eles tiveram, aos pés do maior teólogo do planeta Terra, eles já podiam sair por aí dando carteirada, dizendo, eu sou teólogo, eu sou preparado, meu professor foi Jesus e basta. Mas não, Jesus disse, não deem carteirada com teologia, não deem carteirada com filosofia, vocês precisam de uma coisa. E detalhe, não vão sem ela, do revestimento de
poder. Revestimento de poder. Então eu quero deixar aqui neste primeiro tópico um conselho, uma lição escriturística, cristológica. Você é mestre, você é teólogo, glória a Deus por isso, Deus seja louvado por isso, mas não deixe o revestimento de poder de lado. É preciso ter a junção, teologia e revestimento. Seja revestido de poder. Busque o revestimento de poder, aleluia. Torne a tua sabedoria e o teu conhecimento saborosos. Sabedoria e conhecimento sem unção, sem revestimento, irmãos, causa ânsia de vômito, dói nos ouvidos. Não, a igreja não consegue receber. As palavras são bonitas, mas não atendem à necessidade da alma. A necessidade da alma, as palavras belas conduzem-nos ao entendimento. Mas o Santo Espírito de Deus na minha alma e na tua alma, diz-nos a Bíblia que Ele primeiro nos consola, aleluia, aleluia. Seja teólogo, mas tenha também a mensagem consoladora. E mensagem consoladora, Igreja de Jesus, só se tem com revestimento de poder, aleluia. É só Ele que consegue consolar, é Ele que consegue consolar a alma do aflito, do contrito de coração. Talvez você tenha conhecimento, mas não consiga sentir este gozo e até se desvie e vá para o mundo. E muitos dizem: conhecia tanto, sim, conhecia tanto, mas faltava ali algo. E faltava o quê? Faltava consolo, aleluia. Faltava o consolo do Espírito, faltava o óleo, o bálsamo do Espírito Santo na vida. Igreja do Deus vivo, seja revestida de poder. Pregadores do Evangelho, sejais revestidos de poder. Cantores, teólogos, líderes de varões, sejais revestidos de poder. O poder atende ao ID de Jesus. Se você quer que o ID seja eficaz em sua vida, seja revestido de poder. Então, amados, é necessário que se fale isto. Aleluia. É necessário que entendamos isso. E eu tenho liberdade para falar. Eu estou pregando na igreja de um pastor teólogo e para a glória de Deus, revestido de poder. Aleluia, aleluia. E não tem coisa mais gostosa, irmão. Sabe aquela comida bonita? Aquela comida com legumes, verduras, aquela carne, aquela picanha argentina, toda preparada ao prato, mas não tem sal, não tem orégano, não tem... E quando você vê aquela beleza toda, que você vai degustá-la, aí perde o sabor, não tem sabor. Assim é conhecimento sem unção, assim é diploma sem graça. Eu não estou mandando você rasgar o seu diploma, não. Conquiste mais um, mas conquiste revestido de poder, revestido da graça, revestido de poder. Pegue o seu diploma, pegue a sua credencial e jogue no óleo do revestimento de poder. Jogue, banhe ele no óleo do revestimento de poder e você verá a diferença, aleluia. Então repita comigo: ser revestido de poder, é prerrogativa para o teólogo e o filósofo cristão. Meu Deus, isso é uma prerrogativa irrevogável. Aleluia. Segundo ponto: por que sejais revestidos de poder? Porque o revestimento tira o medo. O revestimento tira o quê? O medo. Aleluia. Sabe aquele irmão na igreja? Aqui tem, toda igreja tem. Eu já vou falar que aqui tem. Se não tiver, vai chegar, meu pastor. Se não chegar, já teve. Mas aqui tem. Sabe aquele irmão talentoso que prega, que tem vida com Deus, que tem comunhão, que tem uma boa palavra, que canta bem, mas na hora da oportunidade, não, pastor, não.
Pelo amor de Deus, não, pastor, eu morro de medo, eu fico trêmulo. Permita-me te dar um conselho, santo homem de Deus. O revestimento do poder tira o medo. Lança o medo fora. E eu quero abrir um parênteses aqui para colocar que medo é diferente de covardia. Embora muitos associem medo à covardia, mas há uma tênue linha de separação entre medo e covardia. O medroso, às vezes, ele é fiel, como o exemplo que eu dei do irmão que tem aqui na igreja. Aleluia. Se não tem, já teve ou terá. É homem de Deus, é crente, é salvo, prega, canta, mas tem medo do microfone, tem medo de vir à frente, é tímido. Este não é o covarde, ele tem medo. O covarde, irmão, na maioria das vezes, ele é corajoso. O covarde é corajoso para criar montinho. O covarde é corajoso para levantar fofoca. O covarde é corajoso para falar mal do pastor. O covarde é corajoso para falar mal dos organizadores do congresso, dos organizadores da festa. O covarde é corajoso para tentar arrastar a igreja para a facção, para a dissensão. Então, covardia não é medo. Covardia é falta de caráter. Então, eu preciso explicar isso antes. Eu não estou dizendo que o revestimento tira a covardia. Perdoe-me, senhores, mas não tira. O revestimento tira o medo. E por que o revestimento não tira a covardia? Porque o primeiro passo para você ser revestido é deixar de ser covarde. Aleluia! O primeiro passo para receber o revestimento é parar de covardia, é tentar parar de ser inimigo da igreja que você congrega, que você dela usufrui. Esse é o primeiro passo. Então, covardia, o revestimento não tira, porque você tem que parar de ser covarde para poder receber o revestimento. Agora, o medo, sim. O medo, sim. Existem pessoas que têm medo, mas não são covardes. Eu vou dar o exemplo bíblico. Um covarde corajoso e um medroso não covarde. Vou dar dois exemplos. Primeiro, um covarde corajoso, Judas Iscariotes. Covarde, traidor, mas ele teve coragem de trair Jesus. Ele teve coragem de entregar Jesus aos seus algozes. Covarde, mas corajoso. Agora eu vou falar de um homem de caráter, fiel, mas medroso. Pedro, o apóstolo Pedro. Judas negou Jesus. Pedro também o fez. Mas Judas o fez por ser covarde, traidor. Pedro o fez pelo medo humano que lhe bateu na hora, bateu a dúvida, ele é ou não é o Messias? E aí tu falas como ele, tu tens o comportamento dele. Aí Pedro, eu não o conheço. Mas quando Jesus vai passando, que olha profundamente no olho de Pedro, Pedro começa a chorar e dizer, quando Pedro chora, Jesus traduz as lágrimas de Pedro dizendo, eu sei que tu me amas, eu sei que tu não és covarde, foi medo, eu te entendo, aleluia! Então existe esta diferença. Mas quando Jesus ressuscita, aleluia, que Jesus reveste no dia de Pentecoste os apóstolos, e que todos os ali presentes de 17 nações, 17 línguas, 17 dialetos diferentes questionam o falar em línguas dos discípulos. Quem primeiro se levanta, aleluia, era o outrora medroso, mas agora revestido. Fale comigo, outrora medroso, agora
revestido. Aleluia, aleluia. Eu quero que você deixe a vida de outrora e a partir de agora, revestimento de Deus para a tua vida. Pedro é o primeiro que se levanta. Pedro diz, esses homens não estão embriagados, e Pedro é impetuoso, como vedes que é a 9ª do dia, mas isto é o que profetizou Joel, aleluia, que do meu espírito, e os irmãos conhecem o texto de Atos dos Apóstolos. Então, o medo deu lugar à ousadia, o medo saiu e a ousadia chegou. Mais tarde, Pedro vai ao templo orar. Pedro vai ao templo orar. E indo a orar, um paralítico é curado através dele e de seu companheiro. A cura deste paralítico leva Pedro aos principais das sinagogas e a Bíblia diz que ele é açoitado. Açoitado. E aqui, irmãos, com todo respeito a nós brasileiros, a gente chora tanto por causa de prova. Quem já levou um açoite aqui, uma chibatada nas costas, nua, por causa do evangelho? Quem? Então não, você não está na prova. Prova estava Pedro, e Pedro é chicoteado, então a sentença lhe é dada. Olha, vão, mas não falem mais no nome desse Jesus. A resposta de Pedro é, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aquele Pedro, escute isso, por favor. Aquele Pedro que fugiu, não foram nem os soldados, irmãos, apenas os transeuntes ali, quando Jesus estava sendo crucificado. Não me lembro bem se havia um soldado na história, mas apenas... tu és um dos dele. Pedro saiu correndo, negou, espraguejou. Depois lá vem Jesus. Vem comigo, fale comigo. Pedro, outrora correu. Correu sem saber se seria preso ou não. Ele nem sabia se seria preso ou não. Apenas ele foi identificado como um seguidor de Jesus. Mas olha só o que o medo faz. Vem comigo. Antes mesmo que o mal aconteça, o medo já antevê, já desenha o perigo que às vezes nem existe. Às vezes nem existe. Pedro teve essa previsão de medo, esse terror de medo, este pânico de medo. E Pedro correu. Depois lá vem Jesus, depois de Pedro revestido. Na verdade, Pedro ainda não estava revestido, mas ele já havia recebido o Espírito Santo. Uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ser revestido com o Espírito Santo. O tempo não me permite trabalhar sobre isso. Mas veja bem, Jesus já havia soprado sobre eles, João capítulo 20, verso 21, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Mas nos Atos dos Apóstolos, Jesus disse, sereis revestidos. Então uma coisa é diferente da outra. Pois bem, Pedro, que já havia recebido o Espírito Santo, escute bem, Jesus chega para ele e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que este? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Pedro, amém. Mas Jesus continua. Jesus diz, Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e tu ias para onde tu querias. Mas quando tu ficares mais velho, outros te cingirão e te levarão para o lugar que tu não queres ir. E o texto conclui, João, o narrador, conclui. E com isso estava Jesus falando o tipo de morte que Pedro haveria de glorificá-lo. Lá vem Nero, ano 67. Nero resolve matar Pedro. E Pedro é condenado à crucificação. Vem comigo, olha só a diferença do homem sem o revestimento para o homem com o revestimento. Pedro é condenado à crucificação. E em sendo Pedro crucificado, diz-nos a tradição histórica da patrística, que quando Pedro estava sendo crucificado, Pedro falou dizendo, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor o foi. E colocaram Pedro de cabeça para baixo, aleluia.
Pedro, outrora, tinha medo de algo que ele nem sabia que ia acontecer. Agora ele estava certo que ia morrer. Estava certo que ia morrer crucificado. Ele diz mais, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Ele perdeu o medo. O revestimento tira o medo. O medo de pregar, o medo da chamada, o medo da vocação, o medo do ministério, o medo da unção, o medo do campo, o medo do pastorado, o medo do ID. O revestimento tira o medo. Se você tem chamada, se você tem vocação, se você é ministro do evangelho, se tem que tomar uma decisão que talvez alguns prejuízos financeiros lhe custem para que o reino seja, então, atingido pelo chamado de Deus na sua vida. Busque o revestimento. Busque o revestimento. O revestimento dá coragem, tira o medo e dá ousadia. Tira o medo e dá ousadia. Eu não conheço crente revestido que tenha medo. Aleluia. Não tem medo. Não tem medo de chamado. Não tem medo de vocação. Não tem medo de a obra. Não tem medo de Satanás. Aleluia. Permita-me dizer uma coisa. Satanás, igreja do Deus vivo, não é para ser temido, é para ser resistido. E resistir é ir para cima. Aleluia. Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá. E ele fugirá. Você sabe o que é resistir? É ir para cima. Vai para cima, continua avançando. Ele vai fazer cara feia, mas de fato e de verdade, lá no fundo, ele está tremendo de medo. Se você permanecer na resistência, a Bíblia diz que ele vai fugir. Ele é um fujão, aleluia, porque todo covarde é fujão. Então, em nome de Jesus, busque o revestimento. O revestimento vai te dar, o revestimento vai te conceder a ousadia, e o medo irá sair e dar lugar à ousadia. Você tem chamada, você tem vocação, você tem ministério, você tem unção, você tem o dom. Deus já te chamou, os outros já viram isso na sua vida, mas você ainda tem medo. Ah, pastor, tenho medo da minha família passar fome. Ah, pastor, eu não estou mandando você ser preguiçoso, abrir mão do trabalho para ir para a obra não, viu? É só se for enviado, porque também tem os preguiçosos, fale comigo, preguiçosos da fé. Quais são os preguiçosos da fé? Eles pegam o texto, o meu justo viverá da fé, aí não quer trabalhar, mulher passa fome, filho passa fome, família passa fome, aí ele diz, pastor, é porque eu vivo pela fé. Deus me chamou para viver pela fé. Ei, crente, deixa eu falar uma coisa para ti. Quando o texto diz, o meu justo viverá da fé, não está falando que o pastor vive da fé, não está falando que o missionário nem o cantor, é o crente. Todo crente tem que viver da fé. Esse texto não serve para a tua preguiça ser justificada diante de Deus, não serve. Agora, se você é enviado, e às vezes, para ser enviado, chamado pelo ministério de forma organizada, às vezes algum prejuízo financeiro venha a lhe acometer e você fique com medo, deixe-me falar uma coisa, revestimento, chegue para o pastor e fale, pastor, me dê uma semana, me dê 7 dias, aí o pastor, tá bom, é para você pensar, você vai dizer, não pastor, eu já pensei, eu quero, eu topo, eu aceito, eu quero 7 dias só para buscar poder, só para buscar, aleluia, é para buscar poder, é para buscar revestimento, é para eu tirar o medo pelo revestimento do poder, porque revestimento de poder tira o medo. Então sejais revestidos de poder. E agora, para concluir, nesses 6 minutos, 7 minutos que nos restam, revestimento de poder forma a parceria certa. Repita comigo, revestimento de poder forma a parceria certa. Parceria certa. Aleluia. Aleluia. Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador para quê? Para que fique convosco para sempre. Esta é a parceria certa. Você e o Espírito Santo. Primeiro, é uma parceria para sempre.
Aleluia. Com o revestimento você tem um parceiro para sempre, um parceiro de todas as horas. Meu Deus! Com o revestimento você não tem aquele parceiro que te deixa na hora do fogo, que não te joga em fogo cruzado. Com o revestimento você tem aquele parceiro que, quando você está sendo julgado e não sabe o que falar, Jesus disse, ele vai falar por você, ele vai falar na sua boca. Aleluia! O revestimento forma a parceria certa. Meu Deus, é o melhor parceiro, aleluia, para quem quer seguir com sucesso a carreira ministerial, é o revestimento. Jesus, ele fundou a igreja nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes a igreja nasceu. Há quem diga que ele edificou a igreja já quando estava com os discípulos, por causa do texto de Mateus. Mas o verbo edificar ali está no futuro, do indicativo ativo. Edificarei. Ele estava apontando para o dia de Pentecostes. Eu edificarei a minha igreja. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para fazer parceria com a igreja. Quando? No dia de Pentecostes. Eu vou ser bem sucinto aqui. Aleluia. Os discípulos foram perseguidos no primeiro século pelos judeus, primeira perseguição, mas o Espírito Santo estava com eles. Depois veio a perseguição romana, dos Césares romanos, 10 perseguições com intervalo entre umas poucas e outras, o tempo não me permite falar, mas o Espírito Santo estava com eles. Policarpo martirizado, Perpétua martirizado, Clemente de Roma martirizado. Clemente de Roma escreveu sua primeira epístola aos romanos, caminhando, meu Deus do céu, escute isso, ele estava indo para o martírio, e enquanto ele estava indo martirizado em Roma, escute bem, Clemente estava indo ser mártir em Roma, ele escreveu uma epístola à igreja de Roma. Não está na Bíblia, não está no cânon, porque são livros dos pais das igrejas, mas ele estava caminhando para a morte e escrevendo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Passou-se as perseguições, atente bem para você ver que a parceria certa é essa, eu vou encerrar aqui. Passaram-se as perseguições e com as perseguições imperiais vieram as perseguições filosóficas. As perseguições das heresias filosóficas, unicismo, patripacionismo, aí o Espírito Santo vai e levanta os apologistas, aleluia. O Espírito Santo estava com a igreja. Depois veio a perseguição otomana, a perseguição dos discípulos de Maomé, o Espírito Santo com a igreja. Veio depois a filosofia do renascentismo, consequentemente iluminismo, depois o modernismo, pós-modernismo, e todo mundo dizia, a igreja vai acabar, a filosofia, a era da razão, vai acabar com a igreja, vai acabar com a Bíblia. O cara que fez essa declaração 100 anos depois, aleluia, na casa dele, foi-se impressa e criada a maior sociedade bíblica do planeta Terra, porque o Espírito Santo estava com a igreja, com a igreja, com a igreja. Passaram-se essas perseguições, vieram com a reforma, as perseguições, já a reforma muito antes do período iluminista, surgiu ali na época do renascentismo, mas vieram as perseguições, mais uma vez, da Inquisição, a chamada Contra-Reforma. Aí mata John Russo em praça pública, mata valdenses, e os crentes vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo, e vão morrendo, mas vão permanecendo, porque o Espírito Santo está com a igreja. Então o Espírito Santo e você, o revestimento em você, é a parceria
certa. E agora, para concluir, entregar o microfone, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja começa ali. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. Apocalipse 22, sabe o que está escrito lá? Apocalipse 22 e 17. Apocalipse 22 e 17 é o final da história da igreja. Escute isso. É o final da história da igreja. Já passou por tudo isso que eu, de forma resumida, coloquei. Mas lá no final da história da igreja, no último capítulo da história da igreja, meu Deus, João escreve dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Sabe o que é que João está dizendo? João está dizendo o seguinte: no final da história, este parceiro certo da igreja do Deus vivo está lá no final de tudo, dizendo ao lado da igreja. Eu gosto, porque o texto diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Eles estão em parceria, fazendo uma dupla, um dueto, dizendo, vem, porque o Espírito e a noiva atravessaram tudo. O Espírito e a noiva venceram tudo. O Espírito e a noiva não desistiram. O Espírito e a noiva dizem, vem, dizem, vem, dizem, vem, dizem, vem. É o Espírito e a noiva, é o revestimento de poder. Então o revestimento é a forma, a parceria certa. Você sabia que tem pastores, pregadores, cantores que querem ser famosos com influência de quem já é famoso? Ei, essa parceria não vai funcionar, porque se o teu nome não der ibope para eles vão te cancelar. Mas a parceria certa, a do Espírito de Deus, com sucesso ou sem sucesso, no final da tua história, você vai estar de cabeça erguida dizendo, vem, pode vir, pode vir. E esse vem significa dizer, pode vir, porque o que passou. Mas pode vir, aleluia. Tem água para beber. A igreja e o Espírito, a parceria certa. Então repita comigo. O revestimento de poder é necessário, porque teologia e filosofia vazias não atendem o id. Porque o revestimento tira a covardia e dá lugar à ousadia. Porque o revestimento de poder forma a parceria certa. Aleluia. Muito obrigado, Deus.